Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações nesse novo dia, dando o devido entendimento. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 25 de fevereiro, a lição 9, ela tem como título Divino Pastor Abnegado. E a lição de hoje está baseada nos Salmos capítulo 23, no Salmo capítulo 28, versículo 9, capítulo 80, versículo 1, capítulo 78, versículos 52 e 53, capítulo 79, versículo 13 e capítulo 100, versículo 3. E aqui nós podemos observar nesses salmos como é o relacionamento desse divino pastor abnegado com o seu povo, as suas ovelhas, né? E aqui são retratados realmente o relacionamento de Deus com os seus filhos. E quando nós falamos de abnegação, é sacrificar os seus próprios desejos para auxiliar, para agradar e ajudar outras pessoas, negar a si mesmo, né? E foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. E Jesus foi o pastor abnegado que deu a sua própria vida pelas suas ovelhas, né? E quando ele esteve aqui entre nós, ele sempre protegia, né, as suas ovelhas, ele cuidava dos seus ferimentos, ele dava segurança para elas, né? E é o que uma ovelha precisa. E Cristo, ele é o nosso bom pastor, porque ele nos guia realmente em pastos verdejantes, em pastos seguros para todos nós. E João, no capítulo 10, né, ele diz que conhecer o bom pastor é tão importante como reconhecer a sua voz, né? Para nós temos um relacionamento para a sua voz estar bem conhecida para as suas ovelhas. E isto é sinônimo de vida, e vida em abundância para as ovelhas. E Deus, ele é o pastor e o povo são as suas ovelhas. E esse estreito vínculo, né, entre o pastor Jesus e seu rebanho é visto justamente pelo fato de a voz do pastor ela ser inconfundível, né, para suas ovelhas, que fala em João capítulo 10, versículo 4 e 27. E antigamente, né, até os presentes, né, dos pastores lá do Oriente, eles conseguiam dividir seus rebanhos que se misturavam simplesmente quando as suas ovelhas estavam ali, eles se enturmavam, né, com as ovelhas. E as ovelhas reconheciam a sua voz, o seu modo de tratar com amor e a seguiam, né? E a lição de hoje, né, fala desse ponto importante, né, dessa palavra abnegado, que embora ela não aparece na Bíblia, mas o seu conceito na íntegra, né, ela está presente em várias passagens bíblicas, que significa uma renúncia às suas próprias vontades e função, né, em detrimento para outras pessoas, né, que ele não age por interesse, né, ele age por amor, em uma ação altruísta, né. E um dos maiores exemplos de abnegação que nós temos no mundo, né, desde a sua criação, desde a sua existência, é Jesus, que decidiu doar a sua vida pelos pecados de uma humanidade perdida, pecadora e rebelde. E ele decidiu fazer a vontade do Deus Pai
por amor, negando sua própria vontade para salvar muitas pessoas, salvar a humanidade toda, diz lá em Lucas 22, 42. E Jesus colocou a vontade do Pai acima da sua. Ele saiu do seu trono da graça, de todo o seu conforto, né? De toda a riqueza que ele tinha no trono da graça, e veio salvar realmente as ovelhas pecadoras, e ele foi vitorioso. Jesus, antes de vir ao mundo na forma humana, ele era igual a Deus, né? E isto desde a eternidade, que fala aniquilou-se, né? Como fala em Filipenses 2,7, que é uma expressão traduzida como assim, esvaziou-se do grego, onde por uma atitude abnegada se esvaziou-se de seus privilégios lá no céu, com poder e que ele tinha tudo, e as suas prerrogativas que ele tinha lá no céu, como alguém que é igual a Deus, a fim de assumir a forma humana, salvar umas ovelhas caídas, um povo caído, e se tornar um humilde servo da humanidade. A essência do pensamento, né, de Jesus era o amor abnegado. E em segui-lo significa amar como ele amou, né? Servir como ele serviu e ministrar como ele ministrou, mostrando a nós a importância da abnegação em todas as áreas de nossa vida. O livro de Salmos aponta a imagem do Senhor como um bom pastor abnegado que cuida das pessoas, cuida de suas ovelhas que pertencem a ele, que são do seu aprisco, do seu pasto, né? Que são o seu rebanho. Os salmos destacam a preocupação de todas as ovelhas, né? E ele dá uma orientação, ele tem um devido cuidado com o seu rebanho e sabe que as ovelhas são totalmente dependentes do seu pastor, e principalmente para com esse pastor, o bom pastor divino. O Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia e mais lido, né, em todo o mundo até hoje, feito por Davi, que ele teve a experiência dele pastorear ovelhas, dele criar ovelhas, onde foi um grande criador desse animal. Ele compara Deus como um divino pastor abnegado, amoroso, que cuida e protege as suas ovelhas, todas as pessoas. E Davi, como pastor de animais, de ovelhas, conhecia bem as responsabilidades de serviço, né? Desde encontrar bons pastos, né, até conduzir as ovelhas a um lugar seguro e protegido. Mas também ele sabia que pelo caminho poderia se deparar com alguns perigos, né? Porque o inimigo sempre está astuto, né? Querendo devorar essas ovelhas. E Davi, no seu Salmo 23, versículo 1, nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este é o verdadeiro pastor abnegado, que não deixa de estar presente em todos os momentos da nossa vida, sejam alegres ou tristes, e não deixará que aquele que é o verdadeiro pastor não nos falte em acudir. A imagem transmite a ideia de proximidade, né? Quando fala pastor e ovelha, de proximidade entre o Senhor e o seu povo, as suas ovelhas, pois os pastores assim viviam com seus rebanhos e cuidavam ali pessoalmente de cada uma das ovelhas, né? Eles curavam suas feridas, protegiam, né? Tiravam as aflições delas. A metáfora pastoral mencionada na Bíblia também destaca que Deus é o proprietário do rebanho, propriedade garantida por dois fortes vínculos, né? A criação, que fala no Salmo 95, versículos 6 e 7, e também no Salmo 100, versículo 3, e a aliança, né?
que ele fala em Salmo 28, versículo 9, e também fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 20. No Salmo 80, o escritor Asaf menciona no verso 1 que a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, estavam em aflições, em dificuldades, em apuros, estavam como ovelhas assustadas, entregues, né, aos lobos inimigos por se rebelarem, né, porque a ovelha realmente animal também, ela se rebela muito com o seu pastor e toma consequências graves. E aqui nesse Salmo, Asaf faz uma oração em forma assim, de louvor, a necessidade de que as pessoas, o povo, o rebanho, as ovelhas, tenham do pastor Israel os seus cuidados, né? Que ele venha para cuidar, que ele possa proteger. E assim sempre ele está oferecendo tudo o que a ovelha necessita para a sua alimentação física, emocional e espiritual. E o salmista Asaf até citou o nome de José, né, o filho amado de Jacó, filho especial de Jacó, como uma representação do amor do Senhor, do bom pastor pelo seu povo, que se refere à bênção de Jacó sobre seu filho José e retrata um Deus amoroso, um pastor amoroso de Israel. E o salmista apela pela grande promessa que ele fez e bênçãos, que fala em Gênesis capítulo 49, versículo 24. No antigo povo de Israel, os reis eles eram considerados assim, pastores de seu povo, que fala lá em 2 Samuel 5:2, onde Deus diz a Davi: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante, ou seja, Deus chamando Davi aqui de pastor, né, para ele cuidar das suas ovelhas. Contudo, Deus merece esse título, né? Só ele, Deus, deve merecer pela fidelidade, pela constante cuidados, orientação, porque a maioria dos reis humanos, eles não viviam de acordo com o seu chamado, né? Às vezes nem cuidavam das suas ovelhas direito. E somente Jesus o fez. E por isso que ele é chamado de o bom pastor. A figura de um pastor de ovelhas ficou conhecida por ter sido a ocupação de Davi, antes de se tornar rei de Israel. E ele foi por conhecer tão bem as atribuições, suas tarefas, né, de um pastor, e seu apreço, né, pelas ovelhas, seu cuidado, que Davi compôs o que Jesus mais tarde confirmou ao declarar: eu sou o bom pastor, que está lá em João 10, versículo 11. As ovelhas são o bem mais precioso do bom pastor. Ele as conhece e as ovelhas também o conhecem, né? E está lá em João 10, 14. A sua voz lhe é familiar de cada ovelha, que de modo algum se confunde, né, com estranhos, porque conhece a voz dos estranhos e conhece também a voz do seu bom pastor, que fala em João 10, 5. Mas observando, né, que Jesus afirmou ter outras ovelhas, né, de outros apriscos, que ele fala em João 10, 16, ou seja, ele tem ovelhas fora do seu aprisco, em outras casas, né, fora de Israel, e assim estão inclusos, né? Eu e você também somos ovelhas de outro aprisco, né? Que nós fomos adotados por esse bom pastor Jesus. Porque antigamente a salvação era somente para os judeus. E ele estendeu para outros apriscos, para outras ovelhas, né? Onde o mundo todo é alvo do amor do pastor celestial, que é Jesus. Às vezes as aflições do rebanho são entendidas como sinal de descontentamento e do abandono divino. Porém, o bom pastor, ele não abandona suas ovelhas perdidas, jamais, mas procura salvá-las, cuidá-las, vai atrás, mas essa ovelha tem que ter um interesse em voltar, né?
Esta é a verdadeira imagem do relacionamento de Deus como o seu povo, como o bom pastor e o seu rebanho. O bom pastor se dispôs e se dispõe, né, a morrer pelas suas ovelhas, como foi o caso de Jesus, que fala em João 10, versículos 11 e 15. E paradoxalmente se tornar um cordeiro sacrificial, que foi o caso de Jesus, que se transformou num cordeiro para morrer por nós. Está lá em João capítulo 1, versículo 29. Além do mais, Cristo disse que chamaria essas ovelhas de outros apriscos e se uniria em um só rebanho no seu futuro, que está lá em João 10,16. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem chamado todas as pessoas, ovelhas de todos os apriscos, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, de coração, né, sinceramente, ou seja, tocada pelo poder do Espírito Santo desse grande pastor, ela passa a ser uma pessoa assim sábia, uma pessoa que tem o devido entendimento, que sabe manusear perfeitamente essas escrituras e reconhecer que aqui nesse mundo como ovelhas, nós estamos sujeitas a ataques do inimigo, né, o lobo, para nos tirar do caminho ou eliminar nossa vida. Mas que temos que buscar proteção no grande pastor Jesus, para que nada venha ocorrer com todos nós. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente desse bom pastor, né, que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais aflições, não haverá mais perseguições por esses lobos vorazes que existem nesse mundo. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.